A graça e a paz do Senhor, que hoje esta paz possa invadir a tua alma. Desejamos que o Espírito Santo de Deus possa entrar com providência na tua vida, enchendo o teu coração de paz, de saúde e do amor do Senhor Jesus. Iremos dar início a esse culto, o qual estamos oferecendo ao Senhor nesta noite, com o louvor e logo em seguida com a mensagem que o pastor Dimas trará do Senhor Jesus ao teu coração. Pai eterno, nós te louvamos por tua bondade e tua misericórdia e te pedimos, Senhor, que a tua paz e o teu amor possam invadir os corações nesta noite. Te bendizemos e louvamos o teu nome, pois tu és grande, ó Deus, nas nossas vidas. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer. A palavra agora está com o pastor. Saudamos a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus pela sua graça maravilhosa, estar mais uma noite na presença do Senhor, no culto doméstico, louvando esse Deus maravilhoso que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 13. Até o versículo 20, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu, um dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse-lhe, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligaste na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligado na terra terá sido desligado nos céus. Que o Senhor aplique a sua porção, a porção da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus pela sua graça maravilhosa. A palavra de Deus diz que eles estavam, Jesus para o lado de Cesareia de Filipos, aonde ele fez uma pergunta para os seus discípulos. Aqui estava um teste, ele andou com eles, já perto dele sofrer pelos nossos pecados, dele ir para a cruz. Estavam caminhando e Jesus perguntou: quem diz aí fora o povo ser o filho do homem? Aí eles disseram: uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro disse que é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí ele virou para os 12 e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, usando da palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E ele diz mais: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvamos a Deus porque realmente as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não era definitivamente, ele não estava se referindo só a Pedro ali, ele estava referindo à igreja. Mas ele está dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta palavra, Pedro, que você está falando, não foi você próprio de si mesmo que te revelou, não foi você, por você mesmo, mas foi meu Pai que te revelou. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, Pedro, esta palavra que você está dizendo não foi de você próprio, mas sobre esta palavra que veio do Pai, que foi revelada a você, quem eu sou, é sobre ela que eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vimos aí que muitos dizem que Pedro foi o cabeça da igreja, ou vimos aí muitas coisas que nós vimos falando aí, etc, etc. Mas, na realidade, Pedro, ele fazia parte da construção desta igreja. Nós indo lá para o texto, porque Pedro, ele negou a Jesus, ele não era a rocha, ele não era a pedra angular, mas ele fazia parte de muitas pedras para essa construção. E a verdadeira pedra angular é nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui em 1 Pedro, a palavra de Deus diz que ele fala a respeito, Pedro falando aqui, o próprio Pedro fala, que também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para serem sacerdote santo
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Está aqui capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 5. Diz mais, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosa pedra mas para os descrentes, ela é a pedra que foi rejeitada. Os edificadores rejeitaram. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Pedro, ele nega Jesus. Quando Jesus disse, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, nós vimos lá no livro de Mateus, capítulo, aqui no Mateus 18, 15 a 21, que quando Jesus disse que o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vai ser martirizado, vai morrer pelo pecado da humanidade, e Pedro começa a repreendê-lo ali, sendo usado ao mesmo tempo pelo inimigo. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita as coisas de Deus. E começa a repreender a Pedro ali. Pedro negou a Jesus. Jesus é a verdadeira pedra angular. É a rocha eterna, a qual é edificada essa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz sobre esta pedra, quer dizer, a pedra está falando de si própria. Aquelas palavras que Pedro estava falando, estava sendo gerada pelo Espírito Santo de Deus, revelando a Pedro ali quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ungido, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a palavra de Deus diz que ele estava lá, no Velho Testamento, lá em Horebe, onde todos nós bebemos dessa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela é a pedra angular principal, ali onde foi a igreja edificada sobre a rocha. Sobre esta pedra maravilhosa que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A rocha eterna. Bendito seja o seu nome. Esta metáfora maravilhosa. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir, aquele que foi prometido, louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era uma das pedras pequenas que serve para a construção, onde está a igreja edificada, na doutrina dos apóstolos, a igreja edificada, cada um, louvado seja o nome do Senhor. E fala que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus, é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Para muitos ela se viu de pedra de escândalo. Maldito quem for pendurado no madeiro. Ele se viu de escândalo, de algo que era maldição. Ele se fez maldição, tomando o nosso lugar, levando na cruz os nossos pecados. E ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Ele edificou a sua igreja e ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele nos deu o direito, ele é as primícias do que dorme, ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Então o império da morte não vem mais sobre as nossas vidas. Ele, Jesus de Nazaré, ele é aquele da qual a sua igreja foi edificada sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a rocha eterna, aquele que vive para todo sempre, aquele que cada dia nos conduz até as mansões celestiais. Que ele, portanto, nos abençoe. Pedro era apenas uma pedra ali que fazia parte das outras que para construir as paredes desta casa maravilhosa que somos nós, casa de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus mesmo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita no meio da sua igreja. Ele passeia no meio da sua igreja. Ele vê como é que anda a sua igreja, como está lá em Apocalipse, capítulo 1. E ele também, a sua palavra diz que ele tem também as estrelas nas suas mãos, que são os pastores da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele continue nos abençoando, nos dando a sua graça. Ele é a verdadeira pedra, Ele é a cabeça da igreja. A igreja está formada sobre Ele. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ele deu a chave de autoridade não somente a Pedro, mas Ele disse: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra também terá sido desligado no céu. Ele deu essa autoridade, mas a autoridade toma debaixo da sua autoridade, porque Ele disse, quando ressuscitou: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que vos envio, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Deus. Ele veio e ressuscitou, morreu, venceu a morte e o inferno. E agora nos deu vida e vida com abundância, nos deu uma verdadeira salvação. Louvado seja o nome do Senhor, uma verdadeira vida eterna, que portanto Ele continue nos abençoando. Amém. Que o nosso Deus cada dia venha guardar a vida de cada um, que você possa se firmar nesta rocha. Você pode olhar como foi que Ele fez, quando disse que o que pratica a palavra e o que não pratica, o que está construída a casa sobre a rocha, essa permanece. Pode vir os vendavais que venham, mas a que foi construída sobre a areia é aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Mas aquele que foi na rocha, a rocha é Ele, louvado seja o nome do Senhor. Na sua palavra, nós somos firmados na palavra de Deus. A sua palavra, ela não muda, passará o céu e a terra, mas as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não há de passar sem que seja cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Agradeço a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Amém.